E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Partindo do princípio que a gente está melhorando algumas séries do canal, eu vou abordar novamente o tema do removedor pastoso, porém com os vídeos que já foram filmados anteriormente. Nesse vídeo vocês vão ver uma visão geral sobre o removedor pastoso, como utilizar ele, bem como algumas dicas e exemplos de uso aí em duas situações diferentes. O removedor pastoso ele é amplamente utilizado na área de funilaria e pintura para fazer a remoção da tinta automotiva. Porém, ele também pode ser utilizado para você remover sujeira grossa da superfície, como vocês vão ver mais para frente no exemplo de uso. Bom, o principal ponto do removedor pastoso é que você deve tomar cuidado com peças que não são de metal, ou seja, alguns tipos de plástico, borrachas e outros materiais que você tem na carroceria do veículo, eles podem se danificar com a utilização do removedor pastoso. Então você deve retirar esse material ou essas peças do teu veículo para fazer a utilização do removedor pastoso. Como é que o removedor pastoso funciona? Você aplica uma fina camada, pode ser com um pincel, uma trincha, ou eventualmente algum outro mecanismo que você tenha em mãos, deixa ele agir cerca de 10 a 15 minutos perante a peça e depois você faz a remoção dessa camada que ele desplacou da peça, utilizando preferencialmente espátulas de borracha ou silicone. Por que esse tipo de espátula? Porque se você utilizar uma espátula de metal, você corre o risco de arranhar toda a peça e arruinar o teu serviço. Qual que é a vantagem do removedor pastoso? Você trabalhar menos a etapa do lixamento. Ele exime você de lixar a peça depois? Não, você vai precisar lixar a peça de qualquer maneira. Porém, você lixa menos a peça. Quando que ele é vantajoso realmente? Quando você tem muitas camadas de repintura na peça e você precisa tirar ao máximo isso para você eliminar qualquer problema de você ter uma repintura muito grossa e um desplacamento dessa repintura porque você tem uma camada muito espessa perante a lataria e qualquer torção vai fazer com que ela rache, porque ela está muito dura ali. Então aí é uma vantagem você utilizar o removedor pastoso. Outra vantagem de você utilizar o removedor pastoso em rodas pintadas. Talvez seja difícil você trabalhar o lixamento nas rodas. Então, devido ao fato das rodas não terem uma superfície plana o suficiente para você trabalhar um lixamento de uma maneira legal, é interessante você utilizar o removedor pastoso também para fazer esse serviço. Obrigatoriamente você deve utilizar equipamentos de proteção individual para fazer a utilização do removedor pastoso. Ele é um composto muito forte e muito nocivo à saúde, então utilize o respirador que você utiliza para pintura, aqueles com os filtros contra vapores orgânicos bem grandes, utilize luvas, óculos e demais equipamentos aí, acessórios que não permitam o contato direto do removedor pastoso com a sua pele. Você pode fazer a aplicação como você está vendo no vídeo, porém tenha cuidado com o pincel que você está utilizando para você não depositar sujeira dentro da latinha. A primeira peça que vocês estão vendo no vídeo é uma peça que se assemelha ao cenário automotivo, onde eu estou removendo uma tinta esmalte sintético da peça. E você vai trabalhar N aplicações do removedor pastoso até que você remova a tinta até o ponto que você necessita. E se você notar que a tinta não está saindo facilmente, pare a utilização do removedor pastoso e parta para o lixamento. Depois de você utilizar o composto removedor pastoso, você deve limpar a peça com um pano seco e thinner, ou até mesmo só partir para a lavagem com água e sabão. Faça a remoção com bastante cuidado para você não danificar a peça com as suas espátulas, por isso que é interessante a espátula de plástico. Já no segundo cenário, pessoal, a gente tem uma frigideira aí completamente encrustada de sujeira do uso aí de óleo. Então o que é o ideal? Que você faça a aplicação de camadas generosas aí do removedor pastoso e faça a raspagem com espátulas de ferro, para que você consiga soltar essa sujeira, porque as espátulas de plástico e de borracha elas não vão fazer nem cócegas nesse tipo de sujeira aí. Então é um mecanismo bem eficiente para você limpar esse tipo de resíduo aí da cozinha industrial, enfim. O material danificado que você tem aí, precisando reparar, que normalmente vai ser tido como uma peça que você vai precisar trocar. Porém, você consegue recuperar essa peça utilizando o removedor pastoso e tendo um pouco de paciência. Em paralelo a isso, obviamente, você vai precisar não de lixas para fazer esse serviço, mas sim de um esmeril, algum mecanismo que você consiga esmerilhar isso de uma maneira que você solte esse resíduo. Então, mais uma vez,
a necessidade do equipamento de proteção individual. Executado o serviço, então, com o removedor pastoso, pessoal, após você lavar e limpar bem a peça, você vai fazer o lixamento. Por que você precisa fazer o lixamento? Para você ancorar qualquer aplicação de fundo ou de composto aí na área de funilaria e pintura que você necessite para repintar a peça. E retirar, obviamente, os resíduos que ficaram ainda daquela tinta ali que não se desprenderam facilmente com a utilização da espátula. Rodrigo, o que é melhor, utilizar o removedor pastoso ou fazer o lixamento na área da repintura automotiva? Eu não recomendo a utilização do removedor pastoso, devido aos pontos que eu já expliquei anteriormente, e principalmente pelo fato de que você trabalhando bem o lixamento, você tem a peça corretamente preparada para receber uma repintura, seja ela qual for, parcial ou inteira, e você tem uma camada a mais também de proteção contra a corrosão e contra a ação do tempo na peça. Além, é claro, de você evitar o principal transtorno de você ter a chapa exposta no teu veículo, principalmente se você está repintando ele inteiro e sozinho no teu tempo livre, que é o fato de você ter a chapa em contato com a umidade e eventualmente até com a água, causando fatalmente aí a corrosão na sua peça ou no seu veículo como um todo, que você vai precisar remover com o lixamento antes de fazer a aplicação de qualquer produto da área da pintura automotiva. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curto aí, em cima do material que a gente já trabalhou. Muito obrigado por assistirem, um abraço e até a próxima.